Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém, amém, legal. Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo, reunidos para engrandecer, louvar o nosso Deus, cultuar ao nosso Deus. E tudo que a gente faz aqui, tudo que na verdade a gente faz na nossa vida, precisa ser norteado pela palavra. Então, para pensar um pouquinho sobre um dos motivos que nos trazem até essa reunião, até esse culto, onde nós nos juntamos aí com os nossos irmãos e irmãs, eu te convido a se colocar em pé para lermos juntos o primeiro salmo, salmo de número 1, número 1 lá. E a gente vai fazer essa leitura todos juntos, num coro bem bonito. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Legal. Esse salmo, ele está lá, é o primeiro. Quando eles foram organizar o livro de salmos, eles tiveram que colocar uma ordem, uma lógica. E eles acharam importantíssimo colocar exatamente esse como o primeiro salmo. Porque a ideia era que quando você chegasse para esse livro, e você fosse começar a ler os salmos, esse primeiro salmo ia te dar um panorama do que você iria encontrar no restante do livro. E a primeira coisa que ele mostra para a gente é que tem dois tipos de pessoas, tem duas características importantes que existem nas pessoas. Nós temos os santos, os justos, e nós temos os ímpios. Olha, esse caminho dos ímpios não vale a pena, não leva a nada a não ser a morte. Mas os justos, eles são bem diferentes, eles são felizes, a vida faz parte do cotidiano deles, é uma coisa muito legal, muito bela. E há uma característica muito bonita neles. Eles têm prazer na lei do Senhor. E é um prazer que leva a eles organizarem a sua vida para meditar nela de dia e de noite. É isso. Esse é um dos motivos que nos traz aqui. A gente vem aqui, além de aproveitar da comunhão que nós temos uns com os outros, para, mais uma vez, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, a sermos instruídos pela sua palavra a como vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vamos orar nesse sentido agora. Eu te convido a fazer a oração comigo. E logo após, nós vamos lembrar de mais um motivo que nos traz aqui nessa tarde. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela sua palavra, pelas sagradas escrituras, que nos ensinam a sua vontade, vontade que traz para aqueles que a seguem e obedecem uma vida de felicidade, de alegria, de contentamento, uma vida abundante, uma vida feliz. E é só o Senhor quem pode dar. Obrigado por compartilhar conosco as Sagradas Escrituras e permitir que nós, homens e mulheres, pudéssemos aprender e desfrutar dessa obra maravilhosa nas nossas vidas, Pai. Isso que nos traz aqui, que nos reúne aqui para ouvir sobre a sua palavra, mas também, Deus, estamos aqui porque Jesus Cristo entregou a própria vida para nos salvar e nos permitir desfrutar de tudo que o Senhor tem garantido por nós, por promessa na sua palavra. Por nos incluir no seu povo, por nos fazer parte da tua família. Nós te louvamos pela luz que veio ao mundo e que acabou com as trevas dos nossos corações. Nós te louvamos por Jesus Cristo, que nos encheu de esperança e que nos livrou do problema do pecado, que nos fazia ser inimigos teus. Obrigado pela paz que nós temos contigo, fruto do sacrifício de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, Pai. Amém.
vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca vou saber, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A igreja pode se sentar. E pensando sobre conhecer essa palavra que transforma a nossa vida e a relação com a luz do mundo, né, que veio e que encheu de esperança e alegria as nossas vidas, eu quero ler com vocês uma passagem de um momento de bate-papo de Jesus com os seus discípulos. Eu te convido, mesmo assentado, a fazer a leitura comigo. Vamos lá, todos juntos? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando.
É uma mensagem muito bonita de Jesus, mostrando e declarando para os seus amigos, para os discípulos, o quanto ele os ama, o quanto ele se preocupa com cada um deles e fala, olha, não existe amizade maior do que essa, do que alguém que está disposto a dar vida pelo seu amigo. Vocês são meus amigos, se fizer o que eu vos mando. E nem sempre nós fazemos o que Jesus manda, o que Jesus exige da gente. Muitas vezes nós desobedecemos ao que nós temos aprendido nas Escrituras. E o nome disso é pecado. O nome disso é pecado, é se opor à vontade maravilhosa de Deus que foi escrita para o nosso bem. E a gente vai ter agora esse momento de confessar a Deus os nossos pecados, porque Ele disse que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1:8. Então vamos passar esse momento diante do Senhor. Deus querido, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos a Ti pelo perdão que o Senhor nos dá. Perdão que não está condicionado ao que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas perdão que foi conquistado por Jesus Cristo através da morte e da ressurreição do Seu Filho Jesus. Obrigado, Deus, por essa demonstração de amor infinita, que a gente não tem mérito algum, mas o Senhor graciosamente nos alcança com ela. Obrigado por isso, Deus. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos a viver de acordo com a sua vontade. Ajude-nos a ser amigos fiéis e sinceros de Cristo Jesus, que guardam os seus mandamentos, que obedecem a sua palavra. Trabalhe em nós, Deus, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Te convido a se colocar em pé mais uma vez para agradecermos a Deus por muitas coisas, mas principalmente pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vinícius, por tudo que tens feito,
vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Vamos fazer juntos essa oração de coleta. Nosso Deus e Pai, fonte de toda sabedoria, ensina-nos através da sua palavra. Que o Espírito Santo nos auxilie a entender e praticar tudo o que aprendemos nela. Em nome de Jesus, seu Filho, pedimos. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Convido o pastor K a nos trazer a palavra. Boa tarde. Nós temos aqui algumas notícias para antes da mensagem, porque nós tivemos esses dias agora a reunião do presbitério de Campinas, na quinta, sexta e sábado, né? Quinta e sexta à noite, sábado a parte da manhã até perto das 2 horas da tarde. E toda ela foi online, porque vários participantes, vários membros do presbitério não podiam se encontrar, então ela foi toda online. E nas 2 primeiras noites, o presbítero Damião representou a aliança, no sábado o Celso representou a aliança, e Rafa e eu, como membros do presbitério, participamos da reunião também. Entre as decisões, nós tivemos o presbitério tomou conhecimento que o Lucas deixa de trabalhar em janeiro, ele deixa de trabalhar no campo lá de Campo Grande, na congregação presbiterial, e passa a trabalhar a partir de janeiro junto com o pessoal da Igreja Presbiteriana do Novo Campos Elíseos. Ele pediu para mudar de campo e o pastor de Campos Elíseos o convidou, então já se acertaram, está indo para lá. Também 2 rapazes que terminaram o curso há pouco tempo, Marcelo, que é da igreja de Hortolândia, a segunda igreja, a igreja Betânia, ele foi examinado e aprovado para ordenação. Então, ele será ordenado pastor agora em dezembro. E um domingo antes, também em dezembro, o Silvano, que é da igreja presbiteriana Shalom, será licenciado ao Sagrado Ministério. Licenciado, assim, o presbitério concede licença para ele trabalhar e pregar durante 1 ano, pelo menos, quando ele é examinado, acompanhado por um pastor, com possível ordenação no final do ano que vem. Então, é uma caminhada desses rapazes, né? E, entre outras decisões, também foi eleita a nova mesa do presbitério, e para 2021 eu estarei na mesa como presidente do presbitério de Campinas, então eu preciso que
que os irmãos me acompanhem aí também nas orações, tá bom? Então, essas são parte das decisões. Também, no nosso boletim, traz notícias da ação missionária da FER, agora de outubro, como foi o mês dela, e tem um motivo de gratidão muito especial, que foi o encontro dos jovens e adolescentes ontem. Houve um encontro presencial deles ontem à tarde, lá na casa da Luísa, foi muito legal, conversaram. Devem ter comido alguma coisa, né? Pouca coisa, talvez. Adolescente, jovem se encontrando, né? Então, foi um encontro muito legal deles ali, e eles têm já feito esses encontros presenciais há algumas semanas, depois que foi permitido aí a volta, né? E o Rafa tem acompanhado e liderado esse pessoal. Então, são motivos de gratidão para a gente. Então, oremos ao Senhor mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo desenvolvimento do Presbitério de Campinas, novos pastores e também aqueles que estão seguindo para outros campos. Nós te agradecemos também pelos encontros dos nossos jovens e adolescentes semanais e pelo encontro de ontem. Nós te agradecemos pelas atividades da FER, lá em São Paulo e também alcançando outras vidas em outros lugares. Rogamos, Senhor, a bênção sobre cada um desses assuntos, sobre o final de trabalho do Lucas, ali no Campo Grande, e a sua ação junto à Igreja de Campos Elíseos no ano que vem, que seja produtivo para a formação dele. E a bênção do Senhor também, enquanto lemos e meditamos na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Falando no nosso boletim, que está no aplicativo da igreja, a capa do boletim é justamente essa imagem, né, com o anúncio embaixo, na capa, de Filipenses 4, 8 e 9, que é o texto que eu leio com vocês agora. Né? Nós estamos indo devagar no Filipenses 4, porque ele é dividido em pequenos parágrafos. Né? É uma parte onde Paulo faz orientações para a igreja, e até para pessoas específicas da igreja, como nós vimos há poucos dias, e aqui fecha as orientações. Depois desse texto, já vai caminhando para o final da carta, praticamente. Né? Então, vamos ver essa última orientação dele. Você, talvez, na sua Bíblia, tenha algum título. Na minha Bíblia, antes do versículo 8, está escrito assim: em que pensar? Em que pensar? Então, eu vou ler o texto, os 2 versículos. Eu estou com a versão a nova atualizada. E depois você me responde se esse título é suficiente ou podia ser um pouco mais amplo ou totalmente diferente. Também você vai me dizer o que esses 2 versículos têm a ver com a imagem que está ali. Se tem alguma coisa ou se não tem nada a ver. Tá certo? Você me diz isso. E acho que daí você prega, né? Você falando essas 2 coisas já praticamente terminou o sermão. Tá bom? Então vamos lá. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o título, tá bom? Em que pensar? Bom, né? Bom. A imagem está boa? Tem alguma relação da imagem com o texto? Tem. Então, agora, para aquelas perguntas mais terríveis, né? Por que o título está bom? Porque Paulo escreveu. Paulo escreveu em que devemos pensar. Onde está o que nós devemos pensar? No versículo 8, mas nós lemos o 9 também. O 9 não fala de pensamento, então parece que esse título está um pouco restrito.
né, para introduzir esses 2 versículos para nós, falar só de pensamento? E será que o alvo principal do Paulo está no pensamento? Então, observe que nesse texto nós temos 2 imperativos. Um é no que nós devemos pensar. Então, o título está legal. Mas o outro imperativo está no versículo 9, que é o que nós temos que praticar. Então, talvez, o que pensar e o que praticar. Mas eu tenho que pôr uma coisa só. Bom, se eu for pôr uma coisa só, se eu pensar o que está no texto e praticar o que está no texto, o que acontece comigo conforme o fim do versículo 9? Deus vai estar conosco. Quem sabe a presença de Deus conosco. O Deus da paz com você. Talvez seria um título um pouco melhor, porque o alvo do texto é falar da presença de Deus conosco. E não é um Deus qualquer, é o Deus da paz. Quando ele põe o Deus da paz, ele amarra esses 2 versículos com o último versículo que o Rafa pregou para nós domingo passado, que é o versículo 7, que fala a paz de Deus. A paz de Deus e o Deus da paz está praticamente a mesma coisa. Por um lado, a paz de Deus é a bênção de Deus nos conceder a sua paz, e o Deus da paz é a bênção de termos a companhia daquele que dá a paz. E é óbvio, para eu ter a paz de Deus, eu tenho que estar com Deus. Lembra do primeiro texto de hoje à noite? Foi o Salmo 1. Salmo 1, o último versículo. Deus conhece o caminho dos justos. É a ideia que Deus caminha junto com os justos. Deus está conosco quando nós pensamos e praticamos o que o texto aqui diz. A imagem. Como que essa imagem me comunica um pouco de Filipenses 4, 8 e 9, o que eu penso e o que eu pratico? A cruz nos lembra a crucificação de Cristo. Tudo isso que deve estar na minha mente é o que estava na cabeça de Cristo, que fez com que ele agisse dessa forma e chegasse lá. Então, no lugar da minha cabeça, o que está aparecendo ali é a imagem do Gólgota, né, simbolizando o Gólgota com a cruz lá. Então, a ideia é que na minha mente eu tenho que ter a pessoa e obra de Cristo. Na minha face, porque não é só o que eu penso, mas o jeito que eu ajo e me relaciono, no lugar da minha face, a pessoa e obra de Jesus Cristo. É isso praticamente que o texto está nos lembrando. Paulo está falando para nós que há um estilo de vida legal. Se você pega o versículo de número 8, você tem aí praticamente 6 virtudes, é uma lista de virtudes. Isso aparece em vários lugares do Novo Testamento, especialmente, lista de virtudes, às vezes lista de vícios, e essas listas são interessantes, porque elas são inesgotáveis, elas não têm fim quase. Elas são simplesmente a amostra do que deve estar na nossa vida. Então ele põe várias coisas boas, mas ele põe assim, tudo que for verdadeiro, tudo, é bastante coisa que você for falar cada um desses itens. Mas ele resume, então, no final, colocando 2 qualidades também. Essas coisas todas, se tiver algum louvor nelas, né? Se tiver alguma coisa boa nelas, se elas forem motivos de louvor a Deus, isso deve estar na nossa mente. E daí a gente tem que dar uma paradinha e pensar um pouco como é que estão os nossos pensamentos. Só dar uma passada durante a semana. Quem sabe, não precisa ir muito longe, pode ficar por hoje, né? Hoje o dia até está curto, nós ainda estamos às quase 5 horas da tarde. Em que temos pensado? Como nós temos alimentado a mente? Em que a gente tem trabalhado? Um minutinho só. Controlei. Como que está o nosso pensamento? Tudo o que for legal, que coloque glória ao nome de Deus, isso deve ser alimentado na nossa mente. Senão, a gente tem que tirar da mente. Parar de pensar nessas coisas. Mudar o jeito de pensar. E, não sei se você já
olhou para alguém essa semana e já pensou alguma coisa ruim para essa pessoa. Ou se pensou em algum assunto e começou a dar uma voada com a cabeça e, de repente, você começou a pensar, não, espera aí, esse jeito que eu estou pensando não agrada a Deus. Há um texto escrito por vários homens, chamado de Breve Catecismo. Esses homens piedosos que caminhavam com Deus, homens de vida com Deus, eles criaram uma série de perguntas, e uma delas era assim: será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? E qual é a resposta? Não. Não é. Pô, mas eles eram tão bons, aqueles homens, tão lindos diante de Deus. E olha o que eles colocam. Isso daqui eu copiei do nosso boletim. Está no nosso boletim, lá no nosso aplicativo hoje, no dia de hoje. Tá? Nenhum mero humano, desde a queda de Adão, é capaz, nesta vida, de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebra por pensamentos, e aqui está falando que eu tenho que pensar direitinho, palavras e obras. E quando entra em obras, eu tenho então agora o fim do texto. O fim do texto, Paulo diz assim, olha, o que vocês receberam de mim, o que vocês aprenderam de mim, ele começa com aprender, aprenderam, receberam, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram em mim, vivam assim. Arrogante o meu amiguinho. Será que ele era tão perfeito assim? Bom, se você se lembra do que nós já temos visto em Filipenses, a gente sabe que ele disse que ele ainda não era perfeito, mas ele corria em busca da perfeição. Que ele não se achava arrogante das suas conquistas do passado, mas ele esquecia daquelas procurando melhorar de vida, procurando cada dia ser mais semelhante a Jesus Cristo. E ele culmina essas palavras de Filipenses 3 dizendo, sigam o meu exemplo. E eles tinham visto isso. Eles tinham aprendido a doutrina através de Paulo, eles tinham recebido tradições cristãs através de Paulo, eles tinham ouvido falar algumas coisas de Paulo, inclusive agora que ele estava preso, e ele conta para eles, e outros já falaram para ele, que ele deveria estar assim, meio desesperado na prisão, e não estava, ele estava relativamente bem, até muito bem, sabendo que na prisão Deus estava com ele, e Deus estava agindo através dele, e continuava a haver conversões dentro e fora da prisão, por causa da história da vida dele. Então ele estava feliz, porque o ministério estava continuando, o reino continuava a se espalhar, Deus estava com ele. Então, essa experiência dele, eles já tinham ouvido, e eles tinham visto Paulo. Eles viram como Paulo viveu, Atos capítulo 16, nós já citamos mais de uma vez aqui, durante o estudo aos Filipenses, já citamos as experiências dele lá na carceragem de Filipos, e diante das autoridades de Filipos, e diante daquela endemoniada de Filipos. Então, eles viram histórias de Paulo, viram o procedimento de Paulo, eles conheciam a prática de Paulo. E ele fala assim, então vocês sabem que eu não sou perfeito, mas eu sigo a Jesus Cristo. Nele nós temos a perfeição. Eu espero nele. E isso é interessante, porque daí você chega fica meio enroscado com o fim do texto. O Deus da paz estará comigo só se eu pensar tudo direitinho e fizer tudo certinho, e então eu tenho o prêmio de Deus comigo, e eu conquistei a presença de Deus na minha vida, ou o Deus da paz estará comigo, é a certeza de que eu desejarei pensar e desejarei praticar e encontrarei nele, em Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, condições de mudar o pensamento e aperfeiçoar a prática. O Paulo deixou meio no ar a coisa, num primeiro momento. E eu acho interessante, porque o que acontece?
quando eu olho para esse texto e olho para a minha vida, para os meus pensamentos e para a minha prática, eu fico pensando, eu tenho que mudar alguns pensamentos, tenho que mudar algumas práticas. Eu tento, consigo, sozinho? Não. Preciso de quem? De Deus. Mas Deus não está comigo, porque Ele só estará comigo se eu fizer isso. Não, Ele está comigo. O simples fato de eu ter o desejo de obedecê-lo já é uma marca que o Espírito de Deus está em mim, está trabalhando em mim, me chamando para pensar e mudar não só os meus pensamentos, mas mudar as minhas práticas. E na medida que eu vou me rendendo a Ele, através de práticas espirituais e da comunhão dos santos, que é uma das práticas espirituais, eu vou observando que Ele está comigo. E eu vou ficando mais feliz ainda. E eu vou observando que os meus pensamentos vão sendo transformados pela graça de Deus e não porque eu tenho um poder especial de pensamento. E que as minhas práticas vão sendo transformadas e cada vez mais semelhantes às práticas de Jesus Cristo e daqueles que buscam a Cristo. Não porque eu sou um cara totalmente extraordinário e especial, mas porque Ele está comigo. E daí eu vou descobrindo que Ele está comigo. O Deus que dá a paz, o Deus que dá tranquilidade para enfrentar as lutas, não que tira as lutas, mas que comunica a paz, que nos enche de paz para vivermos essa vida. Então, o texto nos chama para olharmos para Deus e dependermos dEle para os nossos pensamentos e a nossa prática para vivermos com Ele. Agora tem mais um detalhe. O texto me incomoda num outro ponto. Que ponto? No ponto em que Paulo fala, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, façam. Isso me incomoda porque, à semelhança de Paulo, eu sou um ministro da palavra. Então eu deveria ser alguém que chegasse para você e falar, olha gente, o que vocês têm aprendido de mim, que eu ensino, façam. As tradições que eu passo para vocês, façam. O que vocês ouvem a respeito da minha vida, da minha prática, de como eu estou vivendo, façam. E tudo aquilo que vocês me veem fazendo, façam. E enquanto vocês estiverem fazendo, vocês vão observar Deus com vocês. Esse é um desafio para cada um de nós líderes. Eu, ministro da palavra, Rafa, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, pais, cristãos. O filho está lá meio coisadinho, meio temeroso com a vida. Fala assim, olha, fica tranquilo, Deus está com você. Como você sabe disso, pai? Como você sabe disso, mãe? Vive do jeito que eu estou vivendo. Faz o que eu estou fazendo e você sabe que Deus está com você. É fácil, né? A frase é fácil. A convicção vem da presença de Deus conosco. E nós somos testados pela sociedade a uma vida cada vez mais sem precisar de Deus, se você observar. Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrava de 4 histórias. Eu tenho que contá-las rapidinho, porque temos um culto daqui a pouco, né? Então, vamos ver se eu conto as 4 histórias rápidas. Uma delas, lembra do 11 de setembro, que caíram 2 predinhos lá nos Estados Unidos? Lembra, né? As torres, não são predinhos, as torres, né? Uma das reações foi chamar, numa rede de televisão, vocês devem ter lido e visto isso, até tem o filme disso daí, né? A filha do famoso pregador Billy Graham, e perguntaram para ela, onde estava Deus que não cuidou dos Estados Unidos e esses 2 aviões atingiram as torres? E ela então começa a responder, é interessante perguntar onde está Deus agora. Onde estava Deus quando vocês decidiram tirar o ensino cristão das escolas? Onde estava Deus quando vocês decidiram que a sociedade precisava ter mais afastamento da religião e mais proximidade da ciência? E ela foi colocando algumas decisões que houve na história norte-americana recente,
que ia tirando Deus e colocando Deus no lugar dele. Onde é o lugar de Deus? Dentro de um templo. Então, aqui dentro, você vem e encontra Deus. Aqui dentro, nós podemos falar de Deus. Aqui dentro, nós celebramos o nome de Deus. A partir do momento que a gente sai daqui, a gente deixa Deus aqui, porque lá fora a gente sabe viver. Lá fora a gente sabe como deve ser o ensino, lá fora a gente sabe como deve ser a economia, lá fora nós sabemos como deve ser a saúde, como deve ser o relacionamento social, e não vamos falar de religião. Afinal de contas, nós estamos no Estado laico. É o que algumas pessoas até têm tentado fazer em alguns movimentos aqui no Brasil. O Estado é laico, o cristão não pode estar no poder. E se estiver no poder, ele não pode fazer valer a sua fé dentro do poder. E daqui a pouco o que vão perguntar? Onde estava Deus enquanto o Brasil ia cada vez mais fundo para o buraco? Então, essa é uma história que, por outro lado, eu vejo a mensagem que eu recebi hoje na lista de professores do seminário, em que o pastor Ricardo Barbosa compartilha o coração dele. Como é que está o coração dele hoje? Pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, né? Alguns conhecem o pastor Carlinhos Veiga, que veio aqui na igreja, no aniversário da igreja, né? no movimento da igreja, não no aniversário, num culto. Eles são cunhados. O pastor Ricardo Barbosa tinha um filho de 41 anos. Há 1 ano e 4 meses, o filho lutou com um câncer de esôfago. Faleceu ontem. Crente o menino. Família bonita, segundo se descreve, a esposa, filhos. E o pastor Ricardo Barbosa conta na mensagem como está o coração dele hoje. A paz que ele tem, porque ele sabe que Deus só faz as boas coisas para os seus filhos. Ele sabe que o filho dele era de Deus, e se Deus o levou, Deus tinha um motivo. Ele não sabe o porquê. Ele não sabe se um dia ele vai conseguir tirar a tristeza que está no coração dele agora. Mas ele sabe que o filho está com Deus, que o que aconteceu é a vontade de Deus, e que Deus está com ele, com a nora, com a esposa dele, com os outros filhos dele e com os netos dele. A paz está com ele. É diferente do outro que pergunta, cadê Deus porque derrubou os prédios? E você vai me dizer, não, mas derrubar prédio, ali só morreu um rapaz. O filho, o pai dos netos. É diferente você perder o pai do que você perder o filho. E o Ricardo está firme ainda, porque Deus está com ele. Aí eu conheço ainda outras 2 histórias também, porque dessa questão aqui, por causa dessa questão de modelos, que nós devemos ser modelos. Ontem, como eu disse, o presbitério terminou. Na quinta-feira, o Silvano foi aprovado na licenciatura para o Sagrado Ministério. Na sexta-feira, o Marcelo foi aprovado na ordenação para o Sagrado Ministério. 2 rapazes que terminaram o curso no seminário e 2 rapazes que estão trabalhando com igrejas. 2 histórias. Então, lá eles contaram um pouquinho da história. O Silvano, irmão de 7 homens. O pai dele, pastor. Os outros 6 pastores. Uma família que vive na igreja. A única diferença é que chegou no momento da adolescência, ele se rebela um pouquinho com a denominação e igreja que o pai está, estuda um pouco de teologia, aquela coisa toda. Eles queriam que ele fosse pastor, ele falou, não, só vou ser pastor porque eu sou filho de pastor? Não, quero ver o que tem. E ele sai, caminha, estuda a palavra, caminha com Deus, muda de cidade, papapá, mas ele tem um modelo do pai, tem um modelo de igreja, tem um modelo de temor do Senhor, tem paixão pela Bíblia, e está aí, é pastor hoje. Tinha tudo para ser pastor, filho de pastor, irmão de pastor, né? Crescendo em igreja. Se ele fosse outra coisa, tinha meio errado. Marcelo perdeu os pais quando ele era criança. Com a morte dos pais, a família se desfaz. Até rimou, né? Eram 3 irmãos, cada um foi para um lado. Ele nunca mais viu os outros 2 irmãos, até pouco tempo atrás.
Daí, como criança sem ninguém, acaba sendo adotado por uma missionária presbiteriana em Minas Gerais. Na verdade, é tipo de um orfanato, mas ele a tem como mãe. Aos 16 anos, ele sabe que ele tem que ganhar a vida dele. Ele sai e vai morar sozinho. Faz o curso técnico dele, começa a trabalhar numa empresa, se enrosca numa igreja, num bom sentido, né? Vai crescendo ali e hoje é pastor, continua morando sozinho, namora uma garota, filha de um diácono, e entre as falas da história ele fala: eu conheço a minha madrasta, a minha mãe de criação, não madrasta, minha mãe de criação, quem me adotou, reencontrei os meus irmãos agora no fim, mas na igreja eu vou encontrando pessoas referência para a minha vida. Na fala de um dos pastores que o acompanha, diz assim: o fato dele ter começado a namorar essa garota, ele encontrou na família dela uma referência de família e um pai, modelo de cristianismo para ele, positivo. Ou seja, o fato de eu não ter modelos na minha vida, não me desculpa de dizer que eu não tenho nenhum Paulo para olhar e seguir. Começa que eu tenho as Escrituras, que tem vários modelos dentro dela, mas continua que eu tenho uma comunidade de fé, onde eu posso encontrar modelos. O meu lar deve ser essa fonte de modelo, mas se ali eu não encontro, Deus está pronto a oferecer modelos para nós. Então, o texto me lembra essas duas realidades, o pensar e o agir, não como prêmios para eu ter a presença de Deus, mas um pensar e agir que me darão consciência da presença de Deus, que já está comigo, motivando o meu pensar e agir e transformando o meu pensar e agir. Mas ainda mais, a responsabilidade que nós temos como cristãos e cristãs, de sermos modelos numa sociedade que está se afastando de Deus. E que daqui a pouco, no meio de algumas tristezas que passam, vão ficar perguntando: cadê Deus? Mas por que agora querem Deus, se no dia a dia não estão caminhando com Ele? Salmo capítulo 1. O Senhor caminha com aqueles que o buscam. O Senhor conhece o caminho deles. O Senhor está conosco. O Deus da paz estará com vocês. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar e vamos celebrar a ceia, celebrando que o Deus da paz está conosco. Pode ser daqui a pouquinho, porque nós temos... Obrigado. Isso. Obrigado. Tu que foi verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há
só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir, e a paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Enquanto estudava esse texto, falando do Deus da paz, vinha outros textos como Números capítulo 6, a bênção aarônica, e é ela que eu invoco sobre vocês nesse momento. Que o Senhor os abençoe e guarde, que Ele faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de cada um de vocês e lhes conceda sempre a sua paz. Amém.